Desconfortável. É assim que se sentem e admitem 3 em cada 10 brasileiros, ou seja, 27%, em ter uma mulher como chefe. Vocês acreditam? O número é ainda mais expressivo entre os homens. 31% deles diz que tem resistência em ter uma líder, ante 24% das mulheres. O resultado é que essa percepção é refletida no mercado de trabalho, já que apenas 37% dos cargos gerenciais existentes no mercado são ocupados por mulheres. Então, nesse Um Papo Beleza, podcast apresentado por Granado Farmácias, a gente vai discutir a importância de ter diversidade de gênero em cargos de liderança. Nesse episódio, a gente vai debater esse tema fundamental e falar de atitudes práticas que podem te inspirar desde já. Tudo numa conversa com mulheres que chegaram no topo da liderança feminina e tem muito a nos ensinar. Então sejam muito bem-vindas. Eu sou a Vânia Goy e tenho aqui 2 convidadas. A Cici Freeman, que já passou por Um Papo Beleza. Ela é diretora de marketing e vendas de Granado. Cici, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que eu acho tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. E como eu falei na última conversa que a gente teve, eu tenho 3 filhas, então acho que é uma coisa que é muito importante a gente já pensar desde cedo, né? A gente também recebe a Kiki Moretti, que é fundadora e CEO do grupo Impress. Ela também é integrante do board Women to Watch Brasil e lidera o capítulo brasileiro do Omni Women, um programa que incentiva a maior presença feminina em cargos de liderança. Certo, Kiki? Certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro vou começar com a Cici. Cici, você acredita que existe um viés inconsciente, para não falar machista, que leva as pessoas a se sentirem incomodadas com essa liderança feminina? E às vezes elas nem se dão conta disso, mas quando são perguntadas, acham que uma mulher é menos capaz ou relatam esse incômodo? Eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas quando, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem muita mulher em cargo de liderança. Até uma vez um jornalista de economia veio visitar o escritório e falou que nunca tinha visto tanta mulher num escritório antes. Então a gente acaba que não vê tanto isso, mas a verdade é que quando a gente sai meio que dessa bolha, você vê muito, né? E eu acho que as pessoas talvez eu acho que hoje pelo menos existe aquela ideia de que não é certo, mas eu acho que só quando elas presenciam mesmo é que elas de fato acham que exista, né? Sim. Então, eu vejo muito quando eu participo de evento em mercados que eu acho que são um pouco mais machistas nesse sentido. Então, se eu vou a um evento em banco, você olha à sua volta e a gente vê em cargos de liderança, só tem homem. Eu já fiz alguns cursos nos Estados Unidos, por exemplo, em Harvard, de liderança. Eram 40, 50 participantes e 10% eram mulheres. E então, assim, que existe, né? E eu acho que tem todo um porquê por trás, que eu acho que a gente vai conversar, né? Mas que existe, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho curioso porque a minha carreira foi toda no jornalismo feminino, né? Em revista feminina só tem mulher. Então eu sempre tive chefe mulher. Nunca foi uma questão pra mim, mas quando eu comecei a ficar mais sênior e a viajar e conhecer os executivos de marcas, eu me dei conta que esse era um mercado totalmente voltado para o público feminino e totalmente liderado por homens brancos de meia idade, assim, é meio chocante, né, Kiki? É impressionante. Mas é uma realidade das grandes empresas. A gente ainda vê que a grande maioria da liderança em empresas, especialmente, e não precisa, venho no mercado de comunicação também, quer dizer, sou do mercado de comunicação, sou jornalista, também fui editora de revista feminina, comecei minha carreira em revista feminina, mas eu tive chefes homens, engraçado, né? Mas depois, hoje mesmo, se você pega as agências de publicidade, a grande maioria de homens, liderada por homens. Tem muita mulher no mercado de comunicação, mas eles são os líderes, os CEOs, grande maioria esmagadora, mesmo no mercado de relações públicas onde eu estou hoje, comunicação corporativa. Se você pega, tem mulheres, mas ainda muitos homens liderando. De beleza também, né? Isso, o topo. E aí por que isso? Quer dizer, eu ainda tenho eu acho que eu tive
grande vantagem de poder criar a minha empresa do jeito que a gente acreditava. E sempre gostei muito de trabalhar com mulher. E mesmo o meu sócio, que era o meu marido, que fundou a Impress comigo, ele sempre gostou de trabalhar muito com mulher. Ele foi editor de revista feminina há muito tempo, então ele também tinha uma alma, ele entendia qual era a sensibilidade mulher, onde entrava melhor homem e mulher. E a beleza é essa, é você poder exatamente ter essa diversidade. Porque é o que a gente tentou hoje, assim, na Impress hoje eu brinco até de ter que precisar um pouco de homens para você poder ter um ambiente mais diverso, porque o legal é isso, é você se complementar, né? E a gente, hoje na Impress tem 74% de líderes mulheres, tem 70% de mulheres, mas a liderança é essencialmente feminina. Eu acho que é um ambiente, também você tem que pensar assim, que ambiente você cria que você deixa essa liderança florescer e dar certo, quer dizer, e ser bem sucedido, porque a Impress hoje é o segundo maior grupo de comunicação corporativa do Brasil. Então você pode dizer, olha, uma empresa de mulher dá certo, porque senão também é isso, olha, só homens. Mas vai lá, você tem, assim, a primeira só liderada por homens, grande maioria esmagadora, e a segunda liderada por mulheres, então... Quero saber quando vocês começaram a trabalhar, como é que era? É engraçado isso, porque acho que assim como a Kiki está mencionando, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que deu muita oportunidade para a mulher e sempre se orgulhou muito disso. Então, ele sempre fez questão de não fazer diferença, coisas que, assim, parecem ridículos, mas que se a gente olha para o mercado há 30 anos, não era. E olha que ele veio do mercado financeiro, onde praticamente trabalhou com poucas mulheres, né? Em cargo de liderança, em banco de investimento há 30, 40 anos, não né? Tinha. Não tinha mulher. A mulher, infelizmente, vai parecer preconceito, mas não é. Ela estava ali datilografando as cartas, né? Naquele tempo. Naquele tempo. Não, mas 50 uns 50, sim. 50 sim. Então, assim, mas ele sempre gostou muito de trabalhar com mulher, porque ele diz, né, que ele acha que as mulheres, elas são muito multitarefa, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e na cabeça dele, muitos dos homens com quem ele trabalhou eram, como ele diz, que ele é muito objetivos, muito monotésico. Exatamente. Tem uma visão menos global do que está acontecendo. Exatamente. E aí, quando ele saiu desse chapéu de banco e foi pro lado empreendedor, a gente sabe que você precisa fazer de tudo um pouco, né? Então, quando eu vim trabalhar com ele... na verdade, eu digo que os meus preconceitos não eram só esses, mas era ser filha, era ser mulher, era ser jovem, porque olhavam pra mim e até hoje eu tenho uma cara, pelo menos dizem, né, um pouco mais nova. E era muito mais, eu já estou trabalhando aqui há 18 anos. Nossa. Então, eu acho que foram vários obstáculos e hoje... Mais de 50% da nossa diretoria é feminina e eu acho que o que é bacana é que a gente tem casos de pessoas que começaram como vendedora de loja e que hoje é gerente da área de varejo. E não é só esse exemplo, a gente tem vários. Então, você vê que são colaboradores que conquistaram esse espaço, que não foi uma questão de, olha, a gente... que às vezes realmente precisa ser feito, a gente tem um objetivo e vamos atrás dele, mas foi uma coisa orgânica e natural, e eu acho que isso faz com que... A cultura da empresa permite isso, exatamente, né? A nossa cultura permitiu, mas como eu falei, é só sair da porta para fora que a gente vê que nem sempre é assim. Então eu tive, entre aspas, essa sorte. Kiki, você falou que faz parte da mentalidade na construção do seu negócio, ser inclusivo e ter diversidade de gênero. E você começou a Impress em 88? 88. E aí, acho que isso que a Cici falou é muito bom, de como você vê talentos que nascem ali e que talvez ainda estejam lá e você viu se desenvolver. Faz parte disso também, acompanhar essas mulheres que se tornaram líderes? Assim? Tem vários exemplos, assim, isso é muito interessante. Porque é um pouco a cultura nossa, né? Assim, e não é uma coisa engraçada, porque a gente nunca olhou se era porque era mulher ou se era homem, né? Na verdade, era tão natural, era uma empresa, sempre foi tão aberta a questões femininas, porque ser liderado por mulher tem isso, você cria uma cultura de coisas muito simples que ajudam muito as mulheres a se desenvolverem.
Então, assim, o horário de entrada de não ser muito cedo demais para que as pessoas possam, para que as mulheres possam ficar com seus filhos de manhã. Então, chegar às 10h30, tudo bem, você tem lá, você vai levar, vai fazer uma série de coisas. Então, aí ficava um pouco até mais tarde. Essa flexibilidade, a gente chegou antes, né, de pandemia, a gente tinha salão de beleza, tinha manicure 3 vezes na semana, massagem. Então, tem uma série e é mais cultural, não vou nem dizer que é tão organizado como uma política. É natural a pessoa poder sair para levar, a mulher saía. E eu me lembro, às vezes, quando a gente era pequena, tinha até umas discussões, que eu me lembro do Ivandel, meu sócio, ele falava assim, por que é você que tem que sair? Cadê seu marido? Só você que tem que levar no médico? Né? Então, o meu médico era do lado, o pediatra dos meus filhos era do lado do escritório. Então, a gente foi fazendo uma vida que permitiu também, criou uma cultura e uma empresa, uma estrutura que permitiu que as mulheres pudessem ficar bastante tempo. Então, eu até estava comentando antes da gente começar, eu abri Impress grávida. E isso, eu brinco assim, nossa, mas foi uma fertilidade, porque foi assim, uma quantidade de crianças, porque éramos mulheres de 25 a 35 anos, idade fértil, tendo filhos, um atrás do outro. Com uma líder que estava grávida, trabalhando. Filho, então, exatamente. Então, assim, eu me lembro, meu braço direito, eu tenho uma distância dos meus filhos de um tem 33 e a outra de 25, porque eu não deu, estava abrindo a empresa, não dava para ter um monte de filho, porque quem era meu braço direito teve 3, aí a gente esperava. Então, assim, a gente combinava, era uma coisa muito pequenininha, mas era esse o tipo de ambiente. Então, vai a sua vez, é a outra. E aí as pessoas foram tendo filhos. Então, isso quando você vai para o início da empresa, essa é a marca, é a cultura. Isso vira uma cultura. Né? Mas isso da cultura eu acho muito, porque eu vejo isso muito às vezes quando eu estou entrevistando um candidato, e a gente é um pouco assim, eu preciso ir na apresentação do filho, posso chegar mais tarde, ou tem um médico. E eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença de uma coisa que a gente nem percebe, mas que às vezes eu acho até o fato da liderança ser feminina, de saber o quanto isso é importante, e hoje eu vejo até pais, né, pedindo, e eu acho que isso talvez no passado fosse uma coisa que não existisse. Sim. E a importância desse pai também para que a mulher possa seguir a carreira, exatamente, e se empoderar. Cici, por que você acha que a gente, que é mulher, ainda precisa se esforçar muito ou transparecer mais para ter o mesmo reconhecimento? Eu acho que a gente se cobra muito de tudo, né? Sim. A gente quer ser a melhor mãe, quer ser a melhor no trabalho, e muito é cobrado da gente, desde o minuto que a gente é mãe ou também no minuto que a gente entra numa empresa, né? Eu acho que ainda tem aquele preconceito às vezes de que a gente é muito emocional, muito emotivo, e talvez seja um pouco, e talvez isso que faça... Seja bom também, exatamente, é o que eu acho. Acho tudo que é compaixão, bem, né? E vambora, né? Mas acho que você falou uma coisa muito interessante, que você falou assim, eu comecei a trabalhar aqui há 20 anos, as pessoas ainda acham que eu tenho cara de criança, ou achavam que eu era criança, e é muito difícil você ouvir isso de um homem, né? Impossível. Isso nunca seria colocado em xeque. Os homens hoje em dia deixam barba e é isso, né? A mulher, ao mesmo tempo, ela quer ser jovem, ela quer, né? Mas ela não é levada a sério por isso, não é levada a sério. Então, às vezes, precisa se vestir de uma forma mais formal. Especialmente com a idade, né? Sim. Assim, quantas vezes eu entrei numa reunião com mais presença porque eu tinha carinha de criança. Eu comecei a empresa com 25 anos, então você chega se colocando, né? Você tem, não que tem que ser bruta, mas você tem que vestir uma roupa mais formal. Não, a roupa na verdade, a sua postura, né? Você já chega, mas chegando pra ninguém achar que você é uma menininha, né? Mas eu acho que essa discussão hoje também é muito rica, justamente para que a gente não precise cair nesses estereótipos, né? Nessas eu não quero usar uma roupa... Posso ser super feminina no sentido estético, sem precisar usar um blazer, tipo como eu tô hoje, pra parecer mais séria. 80, né? Isso é super anos 80, né? Eu acho muito bom que se tá aqui, tá com um colarzinho, que tá relax, com uma camisa, ninguém tá vestida, fantasiada de executiva pra ser levada a sério, né? Mais, né? Eu acho que isso também hoje já foi. Eu acho que isso foi muito
da roupa, né? Mas ainda tem uma série de questões de roupa com machismo local que você é trabalha, só você ver, sei lá, né? o Steve Jobs que ficava ali com a né, camiseta e jeans. Se fosse uma mulher, ela não seria ser levada a sério. Não, ela é toda desleixada, não se cuida, né? Assim. Mas eu realmente acho que a mulher tem muito mais essa preocupação de como vai chegar vestida, até porque tudo comunica, né? Sim. Tudo comunica. Como você se porta, como você se veste, o distanciamento. Então, até a questão de assédio, como você se coloca numa reunião para que você não dê espaço para isso em várias situações. Então, assim, não é simples. A gente fala, hoje avançamos muito, tal, mas não é simples. Até hoje tem, e às vezes a gente vê próprias mulheres tentando proteger com discursos muito machistas. A gente não percebe que a gente reforça. Óbvio que a gente tem que saber que a gente tem conduta, né? Conduta no mundo corporativo. Você não vai chegar como se você tivesse, né, pra praia, numa roda de samba, né? Você está no mundo corporativo e você tem regras de conduta para homens e para mulheres. Mas nitidamente você tem muito mais, as mulheres acabam sendo incutidas a ter muito mais cuidados e cobradas por esses cuidados do que um homem. Sim. Até hoje isso não mudou. Melhorou, mas não mudou. É que também o guarda-roupa de um homem, ele é um pouco mais básico. Tudo né? é mais fácil para os boys, vamos falar sério. É verdade. A gente tem que camisa, calça, social, tal, resolvido. Não, a mulher tem o tamanho do salto, o decote, a quantidade de maquiagem, o acessório, tudo pode, né, comunicar enfim, alguma coisa. E é porque a mulher, né? Porque isso realmente eu acho muito pesado para a mulher até hoje, né? E não muda, isso não muda. Isso eu já percebi que continua muito presente. Na forma até como a gente mesmo educa as nossas filhas. E é por cuidado, não é que a gente... É porque a gente já sabe falar, não faz, porque você vai acabar tendo uma interpretação errada do que você... Olha o que a gente mesmo fala, sim, né? Vamos ser um pouquinho mais rebeldinha, é bom. A gente já está certa até de proteger, mas tem limite das coisas. Sim. Né? Eu sei que vocês lideram mulheres e a vida acho que pode ficar um pouquinho mais fácil, mas faz parte do dia a dia educar as equipes para que o time não reproduza esses preconceitos ou comentários que às vezes são misóginos ou julgamentos que às vezes passam por esse lugar da roupa ou tá de TPM, que não cabem mais serem feitos hoje. Eu acho que às vezes as mulheres tendem a, às vezes, continuarem esse comportamento. A gente vê muito uma questão de geração, né? Um pouco, às vezes, comentários que a minha mãe possa fazer que eu já falo, olha, isso não é bacana, versus eu vejo as minhas filhas, às vezes, também me ensinando certos termos ou coisas que você vê que já não podem existir mais, né? Então, eu acho que eu acho que uma líder hoje em dia precisa, né, ter esse papel. Cis, mas muito bom isso que você falou, porque é muito sobre uma escuta ativa, né? Que não é você ter as respostas, é você também estar disponível pra eu acho que ver tem como que as coisas ser, mudam, eu acho que é né? um aprendizado, as coisas vão evoluindo, e eu acho que o grande problema hoje em dia é que certos assuntos, assim, é o tal do cancelamento, e eu acho que não, a gente tem que aprender e tem que discutir certas coisas. Se te ofendeu, vamos conversar, vamos entender o porquê e vice-versa, né? Eu tenho visto umas situações muito engraçadas, porque, quer dizer, não engraçadas, curiosas, né? E normalmente comentários, assim, entre pares mesmo, né? Uma das coisas que a gente percebeu, exatamente porque eu tenho muitas mulheres como você, não é uma coisa que a gente se sente agredida de situações, a gente não percebe. E aí, quando entra um homem e fala alguma coisa, esse gap geracional, assim, que eu entenderia o que ele estava falando, por exemplo, teve uma história, o menino falou alguma coisa assim, não, é engraçado que eu quis vir trabalhar aqui, mas, e mesmo sabendo que era uma empresa muito de mulher, aqui não tem mimimi. A menina, que tinha uns 30 anos, virou para ele e falou assim, por que você acha que mulher é mimimi? E ele falou como elogio. Então, é elogio. Então, o que a gente sente? Sente que existe uma transição, a gente realmente está vivendo uma transição, onde eu aprendo muito com a geração nova o que é valor para elas. Então, tem valor, por exemplo, a Júlia, minha filha, que já vem de uma geração de uma avó que trabalhou a vida inteira e que não, assim, para ela,
tem machismo, etc. Ela separou muito nova, viveu toda aquela situação de ser uma mulher desquitada, tinha que se preservar, mas ela não é uma mulher preconceituosa, ao contrário, é para vai em frente, não enxergue desafio, tudo pode. Nunca ouvi a frase ao contrário. Se eu chegasse em casa dizendo para minha mãe que eu não podia fazer alguma coisa porque eu era mulher, era capaz de eu apanhar, né? Então é outra formação, uma mulher muito mais à frente do tempo dela. Para a Júlia, quando eu vou conversar algumas questões estruturais, assim, que eu vejo na imprensa, para ela não faz sentido nenhum. Ela já está tudo assim, resolvido. Já está resolvido, porque para ela está resolvido. Ela não sente essa barreira. Mas não é a realidade da grande maioria das mulheres. Então eu vejo nessas novas gerações questões comportamentais com os homens que estão perdidos, né, coitados, em grande situação, eles também não sabem o que fazer. Eu vejo homens com boa intenção. Mas é tão estrutural, até entender como se comportar ali, num ambiente tão feminino, com mulheres tão fortes que dão as caras e eles são minoria, porque a gente vive uma situação diferente. Os homens são minoria. Então, essa história de men's interrupt é o contrário. Coitado, eles não falam, a gente mal dá espaço. Então, por isso que eu digo, é importante a diversidade, porque você precisa conviver com as diferentes visões, né? Então, hoje eu me preocupo muito. Vou dar um exemplo. A gente cansou de ter isso mais nos anos 90. A gente falava assim, nossa, eu preciso levar um homem numa reunião, porque eu cansei de estar em reunião onde homens mais velhos assim mesmo, 60, 70 na época, né? Ia numa mesa com mulheres e um homem. A gente dizia tudo o que tinha que fazer. O rapaz falava alguma coisa, concordo com ele. Já vivi essa cena. Então, várias vezes, a gente orientava, olha, quando você for nessa reunião, leva um homem. A gente precisa parar com isso. Outro dia eu estava discutindo isso. A gente acha que já resolveu aqui a questão, por exemplo, na imprensa, questão de diversidade de gênero, mulheres, etc. Não, a gente reproduz coisas. Não tem que levar um homem. Você tem que ter uma postura que o cara te respeite. Ele vai aprender a respeitar. E a gente tem mulheres muito firmes, tal, independentes, femininas, né? Ninguém precisa ter o estereótipo, né? Daquele executivo tough, né? Mas com firmeza nas suas posições, porque o cliente, né? Eles querem isso. Você é um consultor, você tem que dizer o que ele deveria fazer. Então, dentro dessas colocações, a gente tem outras questões hoje, por exemplo, questão racial. Então, todo o letramento, eu hoje estou muito preocupada em como a gente traz diversidade para dentro da organização. Isso eu acho que é a beleza da história, a gente aprender e conhecer, ter uma pessoa trans, ter exatamente o que você tem na sociedade refletido para que a gente possa ter cabeças mais abertas, independente da sua posição, do que você pensa, não interessa, você tem que acolher e respeitar e conviver com todo mundo, né? E Kiki, fala um pouco da Omni Women, como que as discussões avançam nessa temática? Na verdade, eu faço parte de vários grupos de mulheres cuidando de liderança feminina, né? Alguns de presença de mulher em conselho. A Omni Women é um capítulo a Omnicom é uma holding de comunicação que a gente faz parte, eles são nossos sócios. A primeira, a segunda estão sempre alternando o maior grupo de comunicação no mundo. E lá existe um programa de favorecer a chegada de mulheres ao topo, né? Não necessariamente porque a comunicação tem muita mulher trabalhando em comunicação, mas como eu falei antes, não necessariamente são as CEOs ou, né, as líderes dos negócios. Então, é um programa onde a gente troca muita história, tem capítulos pelo mundo inteiro, então a gente cruza as histórias, onde a gente cria um programa de, não gosto dessa palavra empoderamento, mas é de mostrar qual é o caminho para que elas possam chegar a posições de liderança dentro da agência. Então, é muito para trocar histórias e muito para promover na base, quer dizer, nas meninas que estão entrando nas agências, nas júniors, que é possível mostrar pelo nosso exemplo das mulheres que hoje ocupam cargo de liderança, como elas chegam lá. Então, são basicamente assim, trocas, histórias, talk shows entre conversas, como é que é a carreira de uma, a carreira de outra, mentorias, né? Como é que você escolhe uma menina para você poder acompanhar. E aí eu participo de várias, independente da Omnicom, que esse é do meu mundo, do meu negócio. Você tem outros grupos, tem a Cláudia Colaferro tem um chamado Angelus, que é exatamente mulheres para... E é isso, hoje o que a gente percebe, e depois de tantas discussões, é inacreditável como a história de uma mulher é o que inspira a outra, mais do que qualquer teoria que você traga.
Você conhecendo a mulher, entendendo as questões que ela trouxe, essa troca, as pessoas têm tão pouco lugar para discutir isso com tranquilidade, serenidade, que me espanta. Até hoje me espanta. Eu falei, gente, mas continua. Não, é isso. É inspiracional, né? Se ela, como tem lá, né? If you see it, you can be it. Esse é o lema, sabe? Então, se você vê uma mulher na liderança e que ela chegou lá, você pode ser também. É nesse sentido que é o programa. Porque eu acho que hoje, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é quase como se... O que a sociedade espera da mulher, ou que seja aquele passo 1, 2, 3, 4, quase que esqueceu de fazer um passo a passo para a mulher que também quer ser líder, que também quer ser bem-sucedida profissionalmente, mas né? quer casar bem, quer ter filho, quer ser tudo, E que, na né? verdade, dá para fazer isso. É uma questão de se organizar, é uma questão de você... E é muito assim... É como se você tivesse... A palavra que sempre vem, né, quando você vê uma matéria, alguma coisa é que teve que abrir mão. E, na verdade, não é abrir mão. É você ter pessoas que você confia no seu círculo familiar. Sim. Ou em casa, uma rede de apoio que você possa confiar, de saber que tudo está organizado, mesmo você fisicamente não estando lá naquele Sim. momento, né? E precisa da rede de apoio, porque você é uma mulher não consegue. E isso não tá ali naquele passo a passo. Não assim, não, de mão desde que a criança nasce, o parto tem que ser normal, tem que amamentar até os 2, 3 anos. E você fala assim... É muita regra, né? É muita regra por uma coisa que... a gente incute. Quanta lavagem cerebral eu incuti. Assim, pra mim, amamentar foi uma dificuldade. Eu queria tanto que eu quase matei meu primeiro filho. Eu não tive problema com a cesariana, mas a amamentação... E é legal, porque você vem num país pobre, onde realmente, se você tem uma campanha como a gente teve de aleitar a vida inteira, né, menina, de aleitamento materno, é isso que o governo realmente tem que... Hoje você nem vê mais isso, mas antigamente era campanha Sim. na TV do Ministério da Saúde, e é maravilhoso, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Sim, mas se não saúde. deu, ok, né? Exatamente. Mas é isso que a Cici falou de quanto se você precisa voltar a trabalhar, a gente se cobra e a família ao redor. Por natureza, a mulher se cobra muito. Mas eu acho que isso que vocês estão falando é muito importante, porque uma mulher, para ela deslanchar na carreira profissional, isso não é só o que acontece dentro do escritório, né? É tudo que está ao redor, fora do escritório, nesse equilíbrio de vida familiar, de maternidade, porque a gente sabe, e isso foi um super assunto na pandemia, do quanto as mulheres são muito mais sobrecarregadas emocionalmente. Elas estão tentando antecipar o tempo inteiro tudo que vai acontecer, na equipe, em casa, com a família. Eu acho que isso... São muitos pratinhos. Precisa levar em conta esse 360 graus ali, né? Que não é só o que você faz no escritório, né? Esse apoio tanto das empresas em desenvolver... Sim. Novas regras e oportunidades, ou dos maridos. Flexibilidade. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas tiveram que aprender, porque senão começaram a perder as mulheres. Você viu isso no mundo inteiro. As mulheres começaram a sair dos seus empregos. Não, a gente vê muita empresa que ainda tem a cabeça de assim, tem que trabalhar até 10 horas da noite, vai ter que viajar, ficar 15 dias fora. Senão não vai crescer na carreira. E a gente sabe que isso não... Ou do seu sócio falar, por que você tem que levar no médico? Manda, né, o boy levar as crianças ir na reunião da escola, não sei, né? Porque acho que essa divisão também... Eu vejo isso muito com as minhas filhas, porque realmente não dá para fazer tudo, não dá para estar em todas, mas eu acho que é uma questão também de conversa com elas, assim, olha, nessa eu vou conseguir, e essa, infelizmente, não vou, mas elas entendem o porquê, né? E eu acho que... se orgulham. Eu tenho uma história em relação a filho, que é uma coisa que eu sempre me preocupei muito, exatamente porque eu tive que criar uma empresa tendo um filho, né? Então, assim, eu já tinha 2 do primeiro casamento, que não moravam comigo, mas no fundo a gente estava sempre com 4 crianças, né, no final. E eu sempre me preocupava, a última, porque aí eu já estava trabalhando feito uma louca. E teve uma cena que aí eu vi e falei assim, deu certo. Eu fui júri no Festival de Cannes, de Cannes Lions, né, que é o de publicidade, comunicação, e eu tinha que fazer uma minha bio lá. Eu escrevi, mandei a bio e tal. Lá, assim, uma semana antes do festival, eles resolveram que no site
eles não, no site não, no Jury, no livro do Jury, o book lá do Jury, eles iam colocar a nossa bio em forma de tweet. Então eu tinha que escrever a minha bio, que era um negócio desse tamanho, em uma frase. 140 caracteres. Eu já odeio tweetar, não tuito porque eu não consigo, assim, esse nível de interação tão rápida e tão curtinho. E aí eu falei, bom, tudo bem, vou escrever. Em inglês ainda por cima, tudo bem, eu escrevo super bem inglês, mas é diferente, né? Escrever em Twitter. Aí a moça me escreve e fala assim, se você não mandar até amanhã, não vai estar o seu perfil no livro. Aí eu, Júlia, minha filha, tinha 20 anos, falei, Júlia, olha só, você é jovem, você twitta, você estudou na escola britânica, você vai escrever isso pra mim, tá aqui a minha bio. Aí ela falou assim, mais profissional ou menos, ou mais pessoal? Eu falei, profissional. Ai, que chatice. Eu falei, faz o que você quiser, minha filha, tô nem aí, eu preciso escrever alguma coisa. Ela vai e escreve o seguinte, Kiki Moretti, CEO e founder, não sei o que, e escreve assim, insanamente workaholic, mas a família vem primeiro. Essa foi a frase que ela começou. Essa sua bio do Instagram, do Twitter, aí até hoje. Eu parei e falei assim, deu certo. Assim, eles entenderam tudo. Assim, eu tô trabalhando que nem uma louca, agora precisou de mim, o mundo para, porque vocês são minha prioridade. Então, isso pra mim foi libertador. Sério, não teve nenhum outro episódio que eu possa te contar que me libertou mais do peso, culpa que a gente carrega de largar filho às vezes para ir para uma reunião, voltar, viajar, não estar em casa. Foi o que... assim, eles saberem, né, que eles são prioridade, realmente. Então isso pra mim foi realmente assim, foi um divisor de águas, eu nunca mais senti uma culpa ou nada. Eu falei, deu certo, a gente equilibra, tem que fazer realmente um malabarismo, mas... Não, e Cici tem 3 filhas. A gente já gravou esse episódio, vocês podem procurar nos nossos arquivos, porque ela fala muito do malabarismo, inclusive, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que é isso, elas saberem o porquê que eu não estou lá naquele momento e onde eu estou. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, trago elas para o escritório, envolvo elas no meu dia a dia, explico, mando foto do que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso traz também uma proximidade versus eu acho que quando eu cresci vendo o meu pai sair ou viajar para trabalhar, era quase que uma coisa assim, ele está indo... Você não participava, né? Não. Eu acho que tem essa coisa que dá para participar, né? Outro dia eu tava numa viagem de trabalho com uma executiva da marca e a gente tava num fuso horário muito diferente do Brasil. E aí a gente tava lá almoçando, as crianças estavam indo dormir aqui. E aí ela fazia um FaceTime e no primeiro ela me apresentou. Oi, eu tô aqui, esse é o hotel que eu tô com a Vânia. Então eu acho muito legal porque eles se sentiam... Na segunda ligação eles já falaram, mãe, como tá sua amiga? Sabe? Exatamente. Isso é muito fácil também. Isso aproximou muito. Você poder fazer um FaceTime, você poder ter um vídeo, aproximou demais. Não tinha isso na minha geração. Você ligava e olha lá, né? Então ligava pra casa e tal. Agora, a Kiki falou sobre essa importância das mulheres se enxergarem em outras mulheres líderes. E eu acho que tem um tema interessante nesse assunto, que é como às vezes a gente se sente menos capaz de fazer coisas que homens fazem, a tal da síndrome da impostora. Vocês já sentiram isso nas equipes? Assim, tem que dar uma levantada numa mulher e falar, você tá pronta, amiga? Vamos, né? Sem dúvida. Eu acho que até por conta desse lado emocional, assim, eu acho que acontece. Às vezes você tá numa reunião cobrando e, né, da mulher chorar, assim, não é uma coisa que eu vejo com homens, mas assim, ok, eu acho que, pra mim, eu acho que até aproxima a gente, acho que a gente acaba, como mulher, sabendo um pouco mais até do lado familiar, ou, né, às vezes eu sei de brigas familiares ou coisas na vida das mulheres que trabalham comigo, porque elas acabam trazendo isso muito pro dia a dia. Então, e aí a gente tem que dar um sacode e falar, vamos lá. E às vezes é muito ligado a isso, a essa sensação de impostora delas, de acharem que não são capazes, que estão ali porque, de repente, dei sorte. Dei sorte, ou é porque você não arrumou ninguém melhor do que eu, e não, é assim, é porque você é merecedora mesmo. Sim. Então, é diferente, eu acho, liderar homens e mulheres, né? Eu acho que os homens, eles acabam não trazendo tanto
Claro que tem exceções. Esse lado familiar, mesmo sendo uma... emocional, né? Eles não trazem tanto. A mulher, realmente uma liderança feminina com a equipe feminina tem uma mistura de coisas. Mas hoje esse é o mundo, né? Tanto que a gente vai... por exemplo, fui no último que eu fui, do SXSW, que é um evento de tendências. As duas pessoas que abrem o festival, já há 2 anos, elas se revezaram, tipo 2018 e 2019, foi a Brené Brown e a Esther Perel, que é uma terapeuta de casais. Que é sobre vulnerabilidade, sobre se expor. Vulnerabilidade. Né? E ela falava isso. Essas emoções, o que eu assisti foi em 2019, ela falava o que era um assunto que era de consultório sobre emoção, ele está dentro do mundo corporativo e não vai sair. Então, a mulher lida muito melhor com isso, de poder se expor, pelo menos o ambiente que você cria. Eu acho que uma chefe mulher cria um ambiente, deveria pelo menos, né? Vamos botar aqui há exceções, mas deveria criar um ambiente, coisa que eu não vejo um homem naturalmente criar um ambiente mais aberto, a pessoa se abrir e falar alguma coisa. Também trave mais. Trave. Mas enfim, eu acho que são relacionamentos. Eu acho que isso assim, o que a gente vê hoje é que o mundo corporativo ele está tão permeável a relações emocionais, claro, colocando o trabalho, mas os pontos emocionais que fazem o teu desenvolvimento da sua carreira, que não existia no passado. A gente deixava de lado, quer dizer, não como mulher sempre olhou isso, mas se você olha o mundo corporativo, isso não era valorizado, não era uma questão que a RH lidava tanto. Hoje só é isso, né? Saúde mental, a pandemia acabou com tudo que era tabu de assuntos para o mundo corporativo. Não dá, invadiu. E isso, graças a Deus, eu tenho visto pelo menos nas grandes corporações. Agora, se a gente vai dizer que é em todas as empresas, acho que não. Uma coisa que me ocorreu agora, até você falando, é que aqui também na empresa, uma coisa que a gente vê muito são pessoas que elas criam a carreira ou ficam na empresa por muito tempo. E eu acho que isso também vai dando versus talvez um ping-pong, talvez dificulte um pouco mais para a mulher ter essa rede de apoio, esse entendimento, essa flexibilidade. Uma intimidade mesmo. Não sei. Mas você acha que isso dificulta ou facilita? Eu acho que o mundo, quando você fica mais tempo na empresa... Você cria relações pessoais, exatamente, né? Laços mais fortes. Eu acho que isso acaba... Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui, especialmente nas pessoas que estão nos cargos de liderança. E nunca tinha me ocorrido. Quando você pensa assim, fica isso, e aí você cria essa cultura de quase família mesmo, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Eu sei exatamente isso. A empresa tem 34 anos, né? Tem gente que tá comigo desde o início, assim. Sim. Então é isso, você acaba, às vezes você tem umas discussões e fala assim, gente, isso não tem nada de profissional. Tudo bem. Mas vocês que chegaram ao topo e que vivenciam também como líderes a história de outras mulheres, queria que vocês dessem 2 dicas, ou de atitudes, ou de posicionamento, que pode ajudar mulheres que estão desenvolvendo as suas carreiras com o objetivo de serem executivas como vocês. Eu não estaria onde eu estou se eu não tivesse homens fortes que me apoiam. Desde o meu pai, que sempre acreditou e escuta muito as minhas opiniões, quanto a do meu marido, que quando precisa de um conselho, ou se eu preciso que ele fique com as crianças, ele super entende. Eu acho que então ter homens fortes ou parceiros, familiares como rede de apoio, eu acho que é essencial. E assim, de certa forma, não aceitar certas... mas é assim, precisa ser assim, certas regras que são impostas na gente, né? Eu acho que a gente tem que acreditar, sim, na gente e acreditar que é possível. Às vezes parece uma coisa meio boba, mas não é. Eu acho que às vezes a gente se curva, né? As mulheres tendem a aceitar certas coisas e quando você vê, se passaram 10 anos, né? Ou se passaram 3, 4 anos e com aquilo você saiu um pouco do mercado, não tem mais como. Então eu acho que é isso, não sei. Vou tentar falar 2 coisas diferentes, porque com essas seriam 2 dicas que eu daria também, assim, assino embaixo. Para poder acrescentar, eu diria que a gente não se cobre ser excelente em tudo. A gente não vai conseguir ser
excelente, assim, a gente vai ser muito boa mãe, muito boa profissional, muito boa tudo. A mulher se cobra muito. Então, entender que a gente vai ser o melhor que a gente pode. A gente vai ser a melhor mãe. A gente não vai deixar de ser assim, mãe, não vai deixar de ser profissional, não vai deixar de fazer tudo o que tem que fazer para chegar no nosso plano e no nosso sonho. Coloque as suas prioridades, seus filhos, sua família, a criação, os valores que você tem, isso é prioritário para tudo. Então, eu acho que é isso, não se cobre mais do que você é, né? Você vai fazer tudo muito bem, mas não fique achando que você vai conseguir assim, ser perfeita, né? porque ninguém é. Mesmo quando você só tem uma coisa para fazer, ninguém é perfeito. Mesmo que você abdique de algumas coisas, você vai fazer tudo bem. Então, isso é uma. A outra dica é nunca deixar que alguém diga que você não pode fazer alguma coisa porque você é mulher. Muito pelo contrário, saia desse lugar, tire, até corroborando com o que a Cici falou. Você pode ser o que você quiser. É o tamanho do seu sonho, não há impeditivo. E se tiver, você tem que saber ter maturidade para poder driblar essas situações. Seja sempre o que você quer, respeite seus valores, não isso para mulher ou para homem, seus valores são mais importantes que tudo o que você quer. Então essa seria a minha dica, assim, não abra mão de valores para carreira, não abra mão, mas seja o que você quiser ser, porque você pode ser, né? É só uma questão de se organizar com a sua rede de apoio, colocar o foco certo. Então nunca se diminua na presença de ninguém, né? Então vocês anotaram, né? Agora, quer tirar uma dúvida, pedir um conselho? Como boas executivas, elas estão no LinkedIn, tá? Procura o nominho delas lá. Muito obrigada, Cici. Obrigada, foi um prazer, adorei. Foi um prazer. A gente chegou ao fim desse episódio de Um Papo Beleza. Eu tô super feliz de gravar pessoalmente com essas duas mulheres muito maravilhosas. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, pode mandar um e-mail pra gente. É só escrever para papobeleza@granado.com.br. A gente vai adorar ler a sua mensagem. Eu também faço convite para você acompanhar Um Papo Beleza nos principais agregadores de podcast. A gente tem vários episódios no ar. Acompanhe a gente também no Instagram. É só digitar @granadofarmácias com PH, você já sabe. Não deixe de compartilhar e curtir os nossos episódios que já estão no ar. Até o próximo!